Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Creio que o Senhor é com vocês. Gostaria de compartilhar uma palavra. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Diante dessa palavra, eu pergunto a vocês, depois de mim, onde me peguei me perguntando, Deus me fazendo essa pergunta: que coroa você tem sido ao seu marido? Uma coroa de espinhos ou uma coroa de ouro? Você tem sido uma coroa de espinhos, causado vergonha, humilhação, ou uma coroa de ouro, fazendo ele ser mais forte, fazendo ele se tornar um homem segundo o coração de Deus? Pai, quero colocar cada família, Senhor, na Tua presença, Pai. Creio que já estão, Senhor, cada família, Senhor, dessa casa, cada família que irá estar assistindo, Senhor, este culto, Pai, aonde que o Senhor já está, Pai, aqui. Pai amado, que o Senhor venha estar direcionando, Pai, cada coração, Pai, cada pensamento, Senhor. Pai amado, que o nosso coração venha estar voltado ao Seu, Pai. Estar sensível, Pai, para ouvir a Tua voz, Senhor, ouvir ao Teu chamado, Senhor, para estarmos adorando o Teu santo nome, Pai. Que o Teu santo nome venha a ser adorado, venha a ser engrandecido, Pai, nas Suas casas, Senhor. Ah, Pai amado, que nós sim possamos coroar a Ti, Senhor, coroando a Ti, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai. Torna-nos sensível, Senhor. Sensível ao Teu toque, Senhor. Sensível ao Teu chamado, Senhor. Para sermos, sim, Pai, a coroa, Pai. Aquela que o Senhor nos designou para sermos para os nossos maridos, Senhor amado. Para que o Teu nome seja engrandecido, Pai, começando dentro de nós, Pai, dentro dos nossos lares, Senhor amado. Para que os nossos lares venham sim ser, Pai, os lares faróis, Senhor, nesse tempo, Pai, onde que tantas famílias irão necessitar e necessitam, Pai amado, de uma palavra, Senhor. Que possamos sim, Pai amado. Que venhamos sim, Pai, engrandecer o Teu santo nome, Pai amado. Que nosso nome venha a ser esquecido, mas o Teu, Pai, venha a ser adorado, Pai. Somente o Seu, Pai amado. Nesse tempo, em todo o tempo, Senhor amado. Em nome de Jesus. Te agradecemos por, Senhor, nos permitir, Pai, fazer parte de tudo isso, Senhor. Por sermos sim, Pai amados. Sermos pedras vivas, Senhor. Sermos cartas vivas Tuas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Boa noite, paz, amém. É tão estranho assim a igreja vazia, né? A gente está acostumado sempre, bastante pessoas, bastante gente. Talvez os nossos olhos espirituais estão vendo a igreja vazia, mas nós sabemos que a verdadeira igreja está cheia aqui na tua casa. Deus está movendo, Deus está preparando um tempo precioso com você e sua família, né? E nós estamos sabendo que Deus está promovendo algo em nossas vidas, promovendo algo nesse tempo. E com o coração grato nós queremos agradecer essa noite, dar continuidade ao culto, né? Nós já começamos nosso culto, quando nós abrimos nossos olhos, nós começamos a cultuar o nosso Senhor. E o nosso Senhor tem falado muito com nós nesse tempo. Quero, nesse momento, orar pelos
dizimistas e ofertantes. Acredito que o Rogério daqui a pouquinho vai estar colocando a conta ali na tela, né? E ontem eu estava escutando uma live do Bertelli e do Rodolfo e o Rodolfo falou uma questão sobre dízimo, sabe, que sempre questionam ele. E eu achei interessante porque ele disse que sempre questionam ele que, no Antigo Testamento a gente falava de dízimos, né? No Novo Testamento Jesus não falou sobre dízimo. E o Rodolfo perguntou assim: até quanto tempo teu pai tem que te ensinar você que tem que escovar os dentes? Sabe? Então tem alguns princípios e algumas coisas que nós já carregamos, já fomos ensinados sobre isso. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos orar, Senhor, pelos dizimistas e ofertantes, Pai, para aqueles que semeiam nessa terra, Pai, para aqueles que semeiam na Tua obra, Senhor. Pai, que o Teu rosto resplandeça sobre cada uma dessas pessoas, Pai. Que os corações possam estar cheios da Tua presença, Pai. Que o Senhor venha retribuir, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não que nós façamos algo esperando algo do Senhor, mas com amor, Senhor, nós compartilhamos o que temos, Pai, e devolvemos aquilo que recebemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, pois cremos num Deus vivo e verdadeiro, Senhor, que cumpre Suas promessas sobre nós. Amém? Quero compartilhar algo com vocês que o Senhor tem falado comigo e com a minha casa. E que bom que é a gente servir em família, né? Tem o cara que prega aqui em cima, tem o cara que toca aqui atrás, tem a esposa que abre o culto. E a gente em família serve ao Senhor. Que bom é a gente poder falar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que nesse tempo a nossa casa venha aprender a servir ao Senhor. Que a nossa casa venha receber algumas diretivas do céu e que nós possamos fluir nesse chamado. Muitos têm falado sobre conhecer a verdade vos libertará, né? Muito se fala sobre essa verdade, a verdade que é Cristo, sabe? E eu estava pesquisando ontem e antes de entrar na palavra queria compartilhar com vocês essa minha pesquisa. Se nós formos a fundo aquilo que Jesus tem passado para nós, se nós for a fundo aquilo que Jesus tem ministrado e falado na sua palavra, Jesus, ele era um rabino, ele era judeu. Jesus, ele falava numa língua que é o hebraico. E tem algumas coisas na palavra que, se nós traduzirmos por hebraico e trazer para nós vamos ter o sentido do que ele está falando. O que é verdade? Qual que é a verdade? Até o Eliezer e a Bruna, né, o alemão e a lemoa, falaram no devocional deles de manhã, ontem de manhã, que Existem alguns Jesus que estão sendo pregados, né? E tem só um que é verdadeiro, o resto é fake. O resto é fake news. Mas qual que é essa verdade? Sabe, eu estava viajando e hoje eu cheguei em casa e quando Deus fala comigo algumas coisas, eu gosto de compartilhar com a minha esposa, com os meus filhos, né? E eu naquela euforia tentando passar o que Deus tinha me falado sobre isso. Não sei se eles entenderam bem, mas agora eu quero estar um pouco mais... passar para vocês um pouco mais algumas coisas que eu também já dei uma olhada hoje de tarde. Verdade. Qual que é a verdade? João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muitas vezes nós estamos presos em algumas coisas. Presos em vícios, presos em algumas atitudes que nós tomamos que não agrada ao coração de Deus, não agrada ao coração do Pai. Sabe, mas nós temos uma verdade que nos liberta. Se nós pegar a verdade, se nós pegar em hebraico, se nós for traduzir em hebraico tem o verdade quer dizer Lashon HaKodesh. Andei pesquisando, viu? Que significa o que hebraico? Língua santa, língua mãe. E agora se nós formos traduzir essa verdade, ela é dividida em 3 partes. Tem o começo que é
Aleph. A primeira letra é Aleph, o meio que é Men e a última letra que é Tav. Só que agora nós temos que entender o que isso quer dizer para nós. O que é a verdade para nós. Verdade em hebraico é Emet. Então o começo é Aleph, o meio é Men e a última letra é Tav. Se nós formos pesquisar o que é essa primeira letra Aleph, é o que? É o princípio. O que é Men? É o meio. O que é Tav? É o fim. Então nós temos o princípio, o meio e o fim. Verdade tem o princípio, meio e fim. E nós conhecemos qual é que é o primeiro livro da Bíblia. O que é Gênesis? Gênesis é o princípio, é Aleph. Então, para nós conhecermos a verdade, nós temos que conhecer o meio, o princípio, o meio e o fim. Nós temos o livro para nós conhecermos ele. A verdade, muitas vezes, nós achamos, é só nós conhecemos Jesus que está tudo legal, cara. Nós ir na igreja que está tudo bem. Mas só que Jesus está querendo passar para nós que tem muito mais lá atrás disso. Nós temos que conhecer o princípio, o meio e o fim. Quando Paulo diz que Jesus é o alfa e o ômega, ele não está dizendo em grego, ele está dizendo em hebraico. Ele é o início, ele é o fim. Então, para nós conhecermos uma verdade que venha nos libertar de alguns achismos que nós temos ou algumas decisões que nós tomamos que não condizem a Cristo, nós temos que conhecer o princípio, o meio e o fim. Só que tem mais coisas escondidas atrás da verdade. Se nós for pegar Aleph, se nós for ver em hebraico, significa número 1. Men significa... Aleph significa número 1, ou único Deus. Men significa ungido. Tav significa Torá. Agora, se nós juntar tudo isso, Aleph, único Deus, enviou. Men, ungido, para ensinar Torá. O que eu quero dizer para vocês, se vocês querem realmente conhecer a verdade que liberta, ela está aqui. A Bíblia também diz que o povo dele, o povo do Senhor, nós perecemos pela falta de sabedoria. Que nesse tempo que nós estamos tendo muito tempo para nós ficar em casa, para nós tomar algumas atitudes em casa, para nós ver o que nós estamos errando em casa, que nesse tempo nós também possamos estar focados naquilo que Jesus quer dizer para nós, focados na verdade que Jesus tem para nós. Sabe que nesse tempo Deus está nos dando um período de jubileu, né? Não um período sabático. O que é um período sabático? Se nós for pegar, antigamente o período sabático era de 7 em 7 anos, né? Trabalhava-se 6 anos e no outro ano, no 7º ano, o povo descansava, comia daquilo que era produzido e o 7º ano era para descanso e para dedicação do tempo a Deus, ao Senhor. Nesse tempo nós estamos tendo um período sabático. Nós estamos tendo um tempo para nós dedicar ao Senhor. Esse tempo que nós estamos em casa, nós temos que, quem toca, pegar um violão. Quem pode, ora com os filhos, com a esposa e dedique um tempo ao Senhor. Esse período sabático é um período onde nós dedicamos nossa vida a Deus. Só que eu estava pesquisando antes e também, depois de que passasse 7 períodos desse ano sabático, do 7º ano, era o ano de jubileu. E aí, se nós for analisar, tem a origem, tem o movimento do reino nisso tudo, no ano de jubileu. Porque no ano de jubileu, o que acontecia? Todas as propriedades que eram compradas nesse tempo, todas as propriedades voltavam ao verdadeiro dono. O que era escravo tinha direito à liberdade. Então, no ano de jubileu, tinha a mão de Deus nisso aí. Porque as famílias, tudo que era delas, que elas venderam, voltavam para elas, para como se fossem as famílias estivessem de novo com as suas propriedades e tudo mais. Por quê? Para que não houvesse desigualdade na sociedade. Esse é o plano do reino. O reino não quer desigualdade na nossa sociedade. O reino não quer desigualdade entre nós, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Nós estamos vendo bastante pessoas se movimentando no secreto, querendo ajudar e auxiliar outras pessoas.
tanto com alimento, tanto quanto palavra. E é isso que nós estamos entendendo, que Deus está se movendo. Antes eu estava conversando com o Rogério e nós teve algumas pesquisas que falaram que até a rotação da Terra ela começou a voltar ao normal. Por causa que as pessoas pararam de caminhar, tem aquela aglomeração e a Terra parou de trepidar tanto e sabe, ela começou a voltar ao normal. A camada de ozônio começou a voltar ao normal. Começou a se restaurar. Sabe, Deus está querendo mostrar para nós, homens, que nós podemos fazer muito movimento pelo meio ambiente, pela camada de ozônio, por tudo que nós possamos pensar, mas só que não é nós que podemos fazer algo, não é nós que podemos mudar isso, é o poder de Deus. E Ele, com estalar de dedo, Ele parou uma nação, parou um mundo, parou o país, parou a terra e tudo começou a se encaixar como era para ser. Por isso que eu estou te dizendo que esse é um período sabático e você deve dedicar o teu tempo ao Senhor. Amém? Quem puder agora abrir a Bíblia em Isaías. Não, vamos ler Salmo 133. Salmo 133 para mim foi a palavra-chave que começou a mudar a minha casa. Começou a mudar a minha visão, começou a mudar algumas coisas dentro de mim, dentro de nós, porque nós sabemos que tudo começa em nós homens, a decisão começa por nós homens. Nós somos Cristo é a nossa cabeça, nós somos cabeça da nossa esposa e a esposa a cabeça dos filhos. Uma decisão, uma mudança tem que começar dentro de nós. Tem que começar por nós. E Salmo 133 diz que quão bom é e quão suave é que os irmãos vivam em união. E como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla de suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Só até aí. Eu me lembro que várias vezes eu passei por esse versículo, mas eu não consegui entender. Se eu não me engano, esse versículo eu já sabia de cor. Mas só quando a gente tem a revelação da palavra, a gente começa a entender aquilo que Deus está querendo passar para nós. Eu quero te dizer que tudo aquilo que não tem a revelação é apenas uma informação. Nós podemos saber de versículo de cor. Eu podia saber de cor esse Salmo 133. Se eu não tiver a revelação do que é aquilo que Deus quer dizer para mim, aquilo que Deus tem para mim, porque cada um de nós tem uma revelação para a nossa vida. Eu posso ter essa revelação que eu vou compartilhar com vocês, mas você lendo pode ter uma diferente. O que eu quero te dizer é que tudo aquilo que você não é revelado para ti é apenas uma informação. E o que nos liberta é a revelação. E quando a Bíblia diz que o óleo desce sobre a cabeça de Arão, passa pela barba, passa pelas vestes, e ali vai por diante, está dizendo o quê? O que é a Bíblia interpretativa, né? O que para mim isso gerou? Cara, eu tenho que buscar a presença do Senhor dentro da minha casa, eu tenho que buscar a presença do Senhor na minha vida. Eu tenho que me focar em Cristo para que as coisas comecem a mudar. Talvez nós tínhamos na nossa casa muitas dificuldades. E ainda temos algumas coisas, algumas discussões. Nós estamos buscando a perfeição, não somos santos. Mas o que eu quero te dizer é que quando eu comecei a ver que, cara, sabe aquela luzinha do painel do carro começou a apitar? Às vezes é a da gasolina, que acende laranjinha e começa a piscar ali, e você sabe, bata na hora de abastecer. Isso estava acontecendo comigo. E Deus começou a alertar. Só que quando veio a revelação dessa palavra, começou a trazer uma transformação dentro da nossa casa. Eu tive que entender que tudo começa por mim. Eu não posso cobrar da minha esposa ou dos meus filhos aquilo que cabe a mim fazer. Aquilo que cabe a mim buscar, a mim me posicionar. A minha pessoa. Quando eu entendo que a unção ela desce sobre a cabeça de Arão, que é o homem, que é o sacerdote, ela passa pelas barbas, passa pela veste, passa para quem está do lado. E aí começa a unção a escorrer.
Quando depois das vestes vai para a esposa, que é a mais próxima de ti. Depois da esposa vai para os filhos, que são mais próximos de você. Depois que isso passa dentro da tua casa, que esse óleo escorre dentro da tua casa, o que acontece? Começa a compartilhar com o irmão que está do teu lado, com o irmão da igreja, com o colega de trabalho, ou com o teu amigo mais próximo. Só que tem que começar em nós. Tem que começar em nós uma mudança e a mudança de visão. Nós temos que realmente conhecer uma verdade que nos liberta, que nos tira do nosso comodismo, que nos tira de alguns posicionamentos que nós tomamos que não condizem com Cristo. Sabe, essa noite eu quero falar sobre algumas coisas, mas principalmente sobre alguns valores que nós estamos perdendo dentro de casa. Sabe, no que nesse tempo nós estamos alimentando nossa família? Jesus falou, né, pro nosso inimigo, nem só de pão viverá o homem. Mas quando Jesus fala que não só de pão viverá o homem, ele não está dizendo só do alimento carnal, mas também do alimento espiritual. Do que nós estamos alimentando nossa família nesse tempo? Será que é de diversão? Não que a gente não possa se divertir, mas será que nós estamos dando algum pão que vem do céu? Será que nós estamos alimentando com algo que é eterno? Algo que é eterno para esse tempo. Isaías 54:13 fala... Deixa eu até ler. Isaías 54:13. Acho que tem Isaías na minha Bíblia. Ah, tem. Todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz dos teus filhos. Esse ensinamento que nós passamos e que nós começamos a ter, o que nós passamos para os nossos filhos. Nesse tempo eu tenho aprendido que os nossos filhos, eles reproduzem aquilo que nós somos, até os nossos erros. E eu sei o quanto eu amo meus filhos, e eu sei o quanto você, pai ou mãe, ama os seus filhos. Do que você tem alimentado os teus filhos? Será que você tem alimentado somente de lanches rápidos, X, pizza? Ou você tem alimentado eles com coisas que é eterna? Com coisas que é do céu? A Bíblia está dizendo que todos os seus filhos serão ensinados do Senhor. Algo do Senhor, algo que é eterno. E grande será a paz dos teus filhos. A gente começa a entender que nesse tempo o Senhor está querendo batizar a igreja, sabe? O Senhor está querendo batizar a igreja, mas batizar com arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino. Mateus 4:17. Nesse tempo, o que Jesus está querendo dizer para nós é o quê? Que nós devemos focar nele. Esquecer as distrações lá de fora, esquecer as distrações do nosso trabalho. Tem alguns que não tem nem trabalho agora, né? Alguns ainda continuam trabalhando. Mas tem alguns que estão parados. E o que nós estamos aproveitando desse tempo? Quando eu falo que o Senhor quer batizar a igreja, quer nos batizar, são 3 processos. São 3 batismos. Nós temos o batismo da água, o batismo do Espírito e o batismo do fogo. Até nós estávamos assistindo um culto lá do Juscelio, lá no Jeff, e ele falou muito com nós sobre essa palavra. O batismo da água é o quanto eu quero de Deus. O batismo da água é o quanto eu quero de Deus. O batismo do Espírito é o quanto eu tenho de Deus. O quanto eu tenho de Deus. Mas o batismo do fogo é o quanto Deus tem de mim. Nesse tempo o Senhor quer nos batizar com um fogo. Quer incendiar a igreja. Quer conduzir a igreja a algo mais profundo. Quer nos conduzir a algo mais diretivo em Deus. Mais em Deus. Eu quero dizer que nesse tempo, aquilo que nós fizemos alguns anos atrás, ou quem sabe nessa manhã, cara, não adianta mais não. Nós temos que buscar algo novo, entregar algo diferente para Ele, abrir o nosso coração, rasgar as nossas vestes. Se nós for analisar, até o pastor falou esse tempo atrás sobre o vinho novo. O vinho novo, o vinho que foi feito ontem, hoje já não é mais novo.
Aquilo que nós buscamos ontem, hoje já não nos serve mais. Aquilo que nos trouxe até aqui, hoje já não nos serve mais. É o que nós estamos buscando nesse tempo. Qual o vinho que nós queremos nesse tempo? Se é um vinho novo. Só que se Deus derramar um vinho novo em nós, nós temos que estar com os nossos odres novos. Nós temos que ser novas pessoas. Se você quer um vinho novo, e quando a Bíblia fala em vinho, ela está falando em alegria, em abundância de alegria, em abundância da presença do Senhor na tua casa. Se você quer um vinho novo na tua vida, você tem que ser um odre novo. Você tem que buscar uma revelação nova. Você tem que buscar Cristo na sua vida. Você tem que entregar o teu coração na presença do Pai, na presença do Abba. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer mudar a nossa visão. Deus quer descortinar os nossos olhos. Mas nós temos que entender que para esse tempo nós temos que oferecer algo novo. Se nós formos analisar o sacerdote, agora me veio na cabeça, o sacerdote um tempo, quando era feita uma troca de turno no templo. E cada troca de turno, o sacerdote que saía, ele retirava as cinzas do altar. Ele retirava as cinzas de onde era queimado o holocausto. Só que o que eu quero dizer para vocês? Que essa cinza simboliza algo velho. Esse fogo que se queimou, essa cinza significa algo velho. As bênçãos que você recebeu uma semana atrás, um mês atrás, eu quero te dizer que é algo velho. Deus quer te dar algo novo na tua vida. Deus quer incendiar no teu altar algo novo. Deus quer incendiar e essas brasas do altar tem que queimar e queimar aquilo que você está oferecendo para Ele. Mas eu te pergunto essa noite, o que você está oferecendo? O que o teu coração está oferecendo nesse tempo? O que você está oferecendo ao teu amigo que está do teu lado? O que você está oferecendo à tua esposa? O que você está oferecendo na tua casa, para os teus filhos? O que nós estamos oferecendo? Qual é a nossa posição no Evangelho? Do que nós estamos oferecendo para a nossa casa? Deus tem algo novo para nós. Deus tem uma bênção nova para nós. Mas nós devemos tirar essas cinzas velhas. Nós devemos tirar essa cinza do altar e oferecer lenha. Lenha seca, lenha nova. Para que o Senhor venha e queima e receba aquilo que nós estamos carregando. O que você tem carregado, o que você tem oferecido, do que a tua família se alimenta nesse tempo. Eu não quero te apontar o dedo e julgar, não quero não. Eu quero te dizer que hoje é uma estaca que o Senhor pode colocar na tua vida e pode mudar, virar a página da tua vida, virar uma página. Eu não quero te acusar de algo antigo, algo que passou, mas eu quero te dar a oportunidade. Eu sempre falo lá em casa que o Senhor está nos dando uma oportunidade daquilo que Ele está para fazer nesse tempo. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de mim com o microfone, não precisa do Cauê com o violão, não precisa do Rogério lá na mesa. Deus está oferecendo uma oportunidade para mim, para o Cauê, para o Rogério, para quem está aqui. Deus está oferecendo uma oportunidade de participar nesse tempo daquilo que Ele tem para fazer. E eu quero, a minha casa quer, eu sei que ela quer, estar participante nesse tempo. Nós queremos estar participando daquilo que Deus tem para oferecer para nós, daquilo que Deus vai mover. Nós sabemos que depois desse período, depois que isso passar, que essa pandemia, não sei o que dá para chamar isso aí, mas depois que isso passar, vai chegar depois que isso passar, o Senhor vai revelar o nosso secreto. Depois que isso passar, Deus vai começar a revelar aquilo que nós estamos sendo. Aquilo que está sendo gerado no secreto. O Senhor pede para nós entrar na nossa casa, nosso quarto, fechar a porta e orar e ter com Ele. Aquilo que nós estamos gerando no secreto, Deus vai revelar. Mas aquilo que nós estamos querendo mostrar, Deus vai guardar, vai esconder. Nesse tempo que eu tenho para te dizer, gere frutos de arrependimento no teu secreto. Arrependei-vos porque é chegada a hora. Cara, se você não tem nada para arrepender, se arrependa pela nação, se arrependa pelo nosso estado, se arrependa pelas decisões dos nossos governantes, se arrependa. Nós temos sim do que nós nos arrepender. Nós temos sim do que nós nos arrepender. Nós estamos querendo uma revelação de quem é Cristo. E teve duas pessoas que tiveram uma revelação. Foi João Batista e foi Pedro. Pedro, ele disse que Jesus era Filho de Deus, era Cristo.
E João Batista, quando ele foi questionado quem ele era, se ele era Messias, se ele era Elias, se ele era Cristo, quem ele era, ele disse: não, eu sou a voz que clama no deserto. Só que o interessante dessas duas passagens é o quê? Que quando eles têm uma revelação de quem Jesus é que eles já têm uma resposta de quem eles são. Nesse tempo, Deus está querendo dizer para nós quem nós somos. Nesse tempo, Deus quer dizer para nós qual que é a verdadeira obra que nós fomos chamados. Para que Deus quer que nós venhamos nos movimentar? Para que Deus nos chamou? Para que Deus chamou eu, minha casa? Qual que é o nosso chamado? Mas só que para nós termos isso, nós temos que ter a revelação de quem Cristo é. E a revelação, se você não tem a revelação, você só tem algumas informações da Bíblia. Mas se nós tivermos uma revelação, Deus vem. Nós vemos que quando Pedro ele responde para: não, você é Cristo, né? Isso está em Lucas 9, 18 ao 20. Se você quiser ler depois. Mas quando Pedro ele tem a revelação de quem é Cristo, não, você é Cristo. Jesus vem e diz para ele: você é Pedro. Você é a rocha. E em ti eu edificarei minha igreja. Então o que eu quero te dizer é que se você quer uma revelação de quem você é nesse tempo, você precisa procurar uma revelação de quem é Cristo. Porque quando nós não temos uma revelação de quem nós somos, nós começamos a fazer algumas coisas pela nossa vontade. Eu me lembro quando eu comecei a vir aqui na igreja, eu era o cara que estava na mesa de som, eu era o cara que estava arrumando as cadeiras, eu era o cara que estava tocando aqui em cima. Malha porcamente, mas estava tocando, né, Mauro? Mas estava tocando. Era o cara que estava envolvido em um monte de coisa. Não sei porquê, mas o Mauro deu risada agora. Mas eu era o cara que estava envolvido em um monte de coisas. Porque eu não tinha uma revelação de quem era Cristo. Eu tinha informações da Bíblia. Eu sabia alguns versículos de cor que eu até podia usar quando eu estava conversando com alguém. Mas eu não tinha uma informação, a revelação de quem Ele era na minha vida. Quando o Salmo 133 começou a falar comigo, eu comecei a ver que não. Quando eu comecei a ter algumas revelações de quem Ele era, e quando eu escutei a voz do Senhor falar comigo, alguns podem até duvidar, a voz do Senhor falar contigo. Cara, eu sei quem falou comigo. Quando Deus começou a falar comigo algumas coisas, comecei a ter a revelação, Deus começou a me encaixar em algum lugar. Deus começou a me posicionar em algum lugar. Eu era o cara que tocava, não toquei mais. Me tiraram dali. Mas fui eu que tomei uma decisão, sabe? Não, isso não é meu lugar. Arrumar as cadeiras eu arrumo porque eu gosto. Mas tem muitas coisas que nós começamos paramos de fazer. Mas começamos a nos mover naquilo que Deus tem nos chamado. Deus me colocou, eu e minha esposa, para nós cuidar de família. E graças a Deus a minha família pode estar aqui servindo hoje. Graças a Deus eu posso ver os meus filhos, sabe, adorando e buscando. E tu não sabe o quanto isso eu estava chorando ali embaixo, cara, e estava agradecendo a Deus. Porque se Ele não tivesse feito isso na minha vida, eu não sei onde eu estaria hoje. Porque eu sei do lugar que eu saí. Eu sei dos vícios que eu saí. Dos problemas, das dificuldades que você puder imaginar, financeira. Todos os problemas que eu acabei adquirindo sem ter uma revelação de quem Ele é. Mas essa noite eu quero te dizer que, cara, fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto, se entregue para Ele, abre o teu coração. Esse dia eu estava falando com um amigo meu, eu duvido se você fechar a porta, entrar no teu quarto, fechar a porta, começar a orar. Não sei por quanto tempo, mas começar a fazer isso consecutivamente. Alguns dias a fio. Eu duvido Deus não vir falar com você. Cara, eu duvido o Espírito Santo não vir começar a ministrar algumas coisas e abrir os nossos olhos, abrir os teus olhos e nos tirar algo que nos deixava isso bloqueado, que nós não conseguimos enxergar. Nossa, era tão simples eu ter feito isso e eu não consegui enxergar. Nesse tempo nós temos que ter a revelação. Nós temos que ter a revelação, não apenas uma informação. A informação não nos liberta, a informação não nos ajuda, mas a revelação sim. Se não tivermos a revelação, nós nos encontramos perdidos em nós.
E quando nós estamos perdidos em nós nos fadigamos. Nós nos fadigamos. E nós podemos ver isso ali em Gênesis, quando o homem adâmico é assim, o homem e a mulher, eles perdem o descanso, né? Se eu não me engano, está em Gênesis 3:16. Mas ali está onde que Deus vem e revela a nudez dos dois. E ali diz que o homem tem que começar a trabalhar, a mulher tem que começar a ter as dores do parto. E o homem adâmico, o homem sem Cristo, ele se fadiga, ele se cansa. Mas o homem adâmico, quando ele peca, ele perde o pai e perde a sua casa. Ele perde a presença de Deus e perde a sua casa, o Jardim do Éden. Só que quando o homem ele entende isso e volta para Cristo, o que acontece? Deus quer dar a presença. O homem tem que recuperar a presença de Cristo, a presença do Senhor, mas ele tem que recuperar a sua casa, o lugar de descanso. Então o que eu quero dizer para você é que nesse tempo, o que o Senhor está querendo fazer com nós é nos recuperar a presença do Pai e recuperar o descanso na nossa casa. Cristo, Ele é o nosso descanso. Quando o homem casa com uma mulher, ele casa somente com uma mulher. Mas a partir do momento do casamento, Deus dá uma esposa. Só que a gente vê que Deus, quando Deus ele dá a esposa, ele tira algo de dentro do homem. Pois de dentro de Adão, Deus tirou a esposa. Quando constitui uma família, Deus tira algo de dentro do homem. Então, o que eu tenho, volto a te dizer, que começa em você, sacerdote. Deus quer tirar algo de você para colocar na sua esposa. Pois vocês são uma só carne, a Bíblia diz. Sabe, o pastor Célio falou com nós esse tempo sobre... Agora me fugiu. Mas o pastor falou sobre... Eu não anotei aqui. Depois eu volto. Mas sabe, nesse tempo, o que Deus está querendo fazer é nos posicionar. Nos posicionar numa verdade. E a Bíblia diz que o homem é a glória... Que o homem é a glória... Que Cristo é a glória do homem, o homem é a glória da mulher. Só que tem uma parte da Bíblia que eu estava lendo, cara, que simbolizou isso. Foi quando José teve um sonho. José, quando ele sonhou que o sol e a lua se prostravam. O sol e a lua se curvavam na presença dele. Se nós formos ver o sol, a lua ela reflete a luz do sol. A lua não tem luz própria. É isso que eu estou querendo dizer para você, que o Senhor tem algo de você para tirar, para colocar na esposa. Então o sol, se não tiver a presença de Cristo, o sol não brilha. Se o sol não brilhar, a lua não reflete a tua luz. Nesse tempo nós devemos nos posicionar dentro de nossas casas. Nesse tempo nós temos que entender qual é que é a diferença de nós sermos discípulos e nós sermos discipuladores. Nós temos um tempo onde nós estamos aprendendo, mas nós também temos um tempo onde nós estamos ensinando. Sabe? E para revelar o coração do discípulo é bem simples. O coração do discípulo, ao ser confrontado, ele se auto-questiona e auto-avalia. Será que sou eu? Quando a palavra vem... Se nós for ver na ceia, né? Na ceia, quando Jesus pega e fala... Quando Jesus fala... Cara, alguém essa noite vai me trair. O que os discípulos eles se olham e dizem... Será que sou eu? Jesus, sou eu? Sou eu o cara que vai te trair? O discípulo ele não aponta. Ele não aponta o erro que está do lado dele. Ele se autoconfronta. Sabe que nesse tempo nós venhamos a nos autoavaliar. Nós venhamos a nos avaliar daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos nos movendo nesse tempo. Será que nós realmente estamos querendo ter um coração de discípulo?
Sabe, eu teve um... Eu vou falar. Eu acho que nem pro pastor eu não falei isso. E agora me veio. Uma vez foi feito um café no sítio de um pastor que congregava com nós aqui. E era um café para pastores, né? Pastores e líderes. Tava também, mano? E daí chegou na hora e eu naquele tempo eu me lembro que eu tinha que ser lembrado pelas coisas que eu fazia. Tudo que eu fazia, se não colocasse meu nome no meio, era motivo de meu coração se entristecer. Eu me lembro que aquele dia o pastor estava começando a palavra, estava começando a ministrar, e ele começou a dizer, aqui, me lembro nós estávamos os diáconos e os pastores, né? E o pastor começou a dizer, tá aqui o pastor Mauro, tá aqui o Tony e a Sli são diácono do ministério, sabe? Tá uma galera debaixo de uma tenda lá, tudo furado aquela tenda, ainda bem que não choveu. Tá, o Tony e a Sli que são diácono do ministério, tá, o Sérgio e a Janete são diácono, e eu tava do lado do Alisson e da Annelise, assim, o pastor pulou eu e colocou, tá aqui o Alisson e a Annelise são diácono do ministério, sabe? E aquilo me mirou. Eu, cara, tô aqui, não vai lembrar de mim, né? Meu nome não toca. E eu me lembro que eu saí daquele lugar com meu coração irado. Tô confessando aqui. Saí com meu coração irado. E aquele dia eu tinha pego até a carona com o pastor. Mas eu me lembro de ter me fechado no carro, acho que ele nem percebeu. Mas eu me fechei, meu semblante se fechou, e eu como comecei Senhor, eu não quero mais participar disso. Deus veio naquele carro e falou comigo algo bem simples e bem grosso, bem curto, bem grosso. Tu ainda espera ser lembrado pelo homem? Tem algumas situações que Deus está nos colocando nesse tempo para nos revelar quem nós somos. Tem algumas situações que Deus está colocando na nossa vida para revelar quem nós vamos buscar nesse tempo. Quem nós somos nele. Deus está nos dando uma oportunidade de revelar o nosso coração nesse tempo. Tantos pais que não conheciam o cotidiano dos seus filhos, quantas mães que não conheciam o cotidiano da sua casa, que viviam numa correria, que viviam num tempo de terceirização. Se nós formos analisar, nós estávamos nesse tempo terceirizando a nossa casa. Nós terceirizávamos a educação dos nossos filhos somente ao colégio. Nós terceirizávamos as instruções bíblicas à escolinha lá de cima no domingo. Que o pessoal da escolinha ensine algo para eles, para os nossos filhos. Nós estamos vivendo num tempo de terceirização. Nós estamos terceirizando a nossa responsabilidade como pais, como mães, como irmãos. Nós estamos vivendo num movimento. Como eu falei esses tempos, nós estávamos fazendo algo para Deus, às vezes sem Deus estar junto. Nós vivíamos numa correria do nosso dia a dia. Quantos pais agora podem ter um tempo com os filhos? Eu sei que lá em casa nós fomos montar um quebra-cabeça de 500 peças, demoramos quase uma semana. Mas nós vamos ter. Faltou uma peça no final ainda. Mas sabe, a gente poder ver a mão de Deus querendo organizar algumas coisas. Quando eu comecei a falar que Deus estava organizando a natureza, camada de ozônio, a rotação da Terra no começo, eu quis dizer que Deus está organizando a nossa casa nesse tempo. Deus está abrindo os nossos olhos para ver que os nossos filhos precisam de nós, que as nossas esposas precisam de nós. Sabe, nós devemos mudar a nossa visão. Nós vivemos num reino, no reino da terra, mas nós não pertencemos a esse reino. Nós vivemos no reino da terra, mas nós pertencemos ao reino dos céus. E no reino dos céus, quando a gente está brigando uma guerra, nós estamos brigando uma guerra em conjunto. Eu brigo a minha guerra que eu venço com todos, para todos nós. Nós estamos lutando uma guerra.
O nosso inimigo é individual. Só que quando eu venço o meu inimigo, eu venço para o coletivo. É como se nós fôssemos imaginar uma cavalaria. E nós estamos na frente dessa cavalaria e vem outra cavalaria de frente a nós. Nós temos um inimigo à nossa frente. Só que aquele inimigo, ele pertence a um exército. E quando nós vencemos aquele inimigo, nós estamos dando baixa para alguns, para que outro do nosso lado não precise lutar nesse tempo. Então as nossas batalhas são individuais, mas a nossa vitória é para o coletivo. No reino é assim. No reino, tudo aquilo que nós ganhamos, usufruímos no coletivo. Sabe, na terra os homens, eles celebram os resultados. Na terra os homens celebram o que tem, as posses, a casa, o carro, celebram o trabalho, celebram uma mudança uma promoção no trabalho, celebra algo que adquiriu. Mas no reino do céu o que o reino ele celebra é a nossa renúncia, aquilo que nós renunciamos para ter um tempo com Cristo. Essa noite, nós sentados aqui ou nós na frente da nossa televisão, nós abrimos mão de um tempo para nós estarmos com Ele, escutar algo dele. Que a palavra aqui que eu estou falando não é minha, é dele. O Senhor está usando apenas nós como instrumento nessa noite. A palavra é dele, a libertação é dele, é tudo para ele, tudo volta para ele, tudo é dele. Então nessa noite eu quero te dizer que o reino dos céus, ele tem uma visão diferente daquela que nós estamos acostumados na terra. Se nós formos ver o reino da terra, quando nós nos fomos, nós deixamos o quê? Nós deixamos herança. Mas no reino do céu, quando eu me for, eu deixo um legado para o meu filho. E legado é tudo aquilo o ensinamento que eu passo para ele, tudo aquilo que eu passo para ele, tudo que eu passo para as minhas filhas. O que nós estamos passando para os nossos filhos nesse tempo? Você que não tem filho, mas um dia você vai ter, começa já a se autoavaliar do que você está produzindo. Qual semente você está produzindo para plantar na vida dos seus filhos? Se nós for pegar em Malaquias 2:3, 2:15, está falando, traduzir em hebraico de novo. Mas Malaquias ali está falando de uma semente piedosa. Uma semente piedosa, se nós for traduzir para o hebraico, significa Elohim. Se nós traduzir para nós, o Elohim significa Deus no plural. Então, um casamento, o que eu quero te dizer, um casamento, ele gera uma semente piedosa. Só que essa semente piedosa, nós pegar em hebraico, significa Elohim. E Elohim, se nós traduzir para nós, significa Deus no plural. Então o teu casamento, ele tem a função no reino de produzir sementes piedosas, produzir Elohim, produzir Deus, produzir semelhança de Deus, produzir os seus filhos são imagem e semelhança do Senhor. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Tudo aquilo que nós conseguimos vencer nesse tempo, tudo aquilo que eu consigo vencer de dificuldade, de vício, de libertação, tudo aquilo que eu consigo me libertar, os meus filhos não vão precisar passar por esse tipo de coisa, porque eles vão poder ver em nós pais. Os nossos filhos, eles, como eu falei antes, eles refletem aquilo que nós somos. Eu me lembro que eu tocava violão e o Cauê me pediu para me ensinar algumas notas para ele. Mas eu vi que naquele tempo que ele pediu isso para mim, foi para quê? Foi para ele ter uma atenção minha naquele tempo. Como ele viu que aquilo que estava acontecendo estava me tomando, me ocupando o tempo, ele quis dizer, não, eu vou fazer isso porque eu sei que eu vou pegar a atenção do meu pai nessa área. Eu me lembro que a Karina, esses tempos, as meninas estavam correndo na minha frente e eu estava no celular e ela tirou uma foto minha sentada no celular e as meninas correndo na minha frente e ela disse, tem 3 seres vivos na tua frente aí. Eu olhei para aquele celular e aquilo me arrebentou no meio. Eu quero dizer nesse tempo, você que é pai, você que é mãe, você está tendo a oportunidade de fazer ali com que Isaías 55 fala. Isaías 54:13.
todos os filhos serão ensinados do Senhor e grande será a paz sobre eles. Mas você que não tem filho, você está tendo a oportunidade de ter uma palavra de direção para esse tempo. Para quando vier aos seus filhos, você consiga entender a real verdade sobre o casamento. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É que você tem que conhecer o início, o princípio. Você tem que conhecer o meio. E você tem que conhecer o final dela. A Bíblia é o nosso manual desses dias. Eu costumo dizer quando nós estamos ministrando casais ou curso, e eu tenho algo para dizer também, uma apostila. A gente ministra um curso de casais que tem uma apostila, mas aquela apostila não tem o poder de libertação. O que tem de poder de libertação é a revelação que tem através da palavra. A revelação que nós podemos passar. Esse tempo nós estávamos conversando com um casal e aquele casal disse para nós, nós estamos há 7 anos casados e nós nunca discutimos, nunca brigamos. Nunca teve nada disso. Eu me lembro de ter olhado para eles e ter falado, cara, quando vier a primeira vocês vão se separar então. Vocês não entenderam. Vai acontecer algo novo e vocês não vão estar preparados para isso. A apostila, ela não tem o poder de libertação. O que tem o poder de libertação é a revelação. Nesse tempo que nós viemos ter a revelação de quem é Cristo. Quando Amós 9 fala de uma tenda, a tenda de Davi. Cara, Davi é um adorador, é segundo o coração de Deus, a Bíblia diz. Davi, ele dedilhava a harpa e os espíritos de Saul saíam correndo. Davi era o cara na adoração. Mas a minha revelação que eu tive, estou dizendo que essa é uma revelação minha. A Bíblia é interpretativa. Eu interpretei isso. Cristo falou comigo nisso. Que quando Amós 9 está querendo dizer que nós devemos restaurar a tenda de Davi, é o quê? Tem alguns princípios que Davi não era legal, cara. Davi não era um bom pai. Davi ele não era um bom marido. Sim, Davi era segundo o coração de Deus. Mas teve algumas coisas que ele falhou. E nesse tempo nós possamos fazer uma autoanálise de nós mesmos e ver aonde nós estamos falando. Muitas vezes nós nos escondemos atrás do serviço. Muitas vezes nós nos escondemos atrás do microfone, atrás de uma Bíblia, atrás de um violão, atrás de um instrumento. Mas nós não revelamos aquilo que realmente nós somos. Eu cuidar o horário aqui, senão o pastor não vai deixar mais eu dar uma pregadinha. Mas quando nós vimos Naamã, cara, eu me lembro de ter escutado uma ministração sobre isso e aquele dia eu me chorei meio-dia todo. Chorei meio-dia todo, pedi perdão para minha família daquilo que eu estava sendo. Naamã, naquele tempo, era o general, era o cara. Todo mundo via Naamã no melhor cavalo do reino, com as melhores vestes do reino, com a melhor vestimenta no reino. Mas quando ele chegava em casa, só quem via a podridão da lepra que ele carregava era sua esposa e seus filhos. E eu comecei a ver Paulo. Fora de casa todo mundo me conhecia. Trabalhava numa empresa e era reconhecido na empresa. Liderava 400 funcionários, top de linha, bem arrumado, bem vestido, tinha trocado de carro. Tá show de bola. Só que quando eu chegava na minha casa, minha pior versão, o pior de mim sobrava para aqueles que estavam lá dentro. Todo mundo tinha uma visão de quem era Paulo lá fora, mas só quem andava comigo dentro de casa sabia quem que Paulo era lá dentro. E quando eu comecei a entender que o óleo escorre na cabeça de Arão, passa pela barba, passa pelas vestes e ali por diante, eu comecei a entender que primeiro tem que acontecer dentro da minha casa. Nesse tempo, não devemos nos preocupar com o microfone, com o violão, não devemos nos preocupar com mais nada. Nós devemos nos preocupar com aquilo que nós estamos sendo dentro de casa.
Nós não podemos nos esconder atrás do trabalho. Não podemos nos esconder atrás do serviço. Quem merece a nossa melhor versão, a não ser aqueles que estão do nosso lado, estão suportando os nossos dias ruins, estão suportando a nossa pior versão. Que nesse tempo nós possamos realmente manifestar Cristo. Paulo diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Sabe que nós conseguimos entender o peso dessa palavra? Cristo em vós é a esperança da glória. Sabe a esperança da tua esposa, a esperança dos teus filhos? Sabe a esperança da tua família, da tua mãe, do teu pai, do irmão que está do teu lado, do teu colega de trabalho, colega de aula? A esperança é você. A criação anseia pela manifestação dos filhos. Nós somos os filhos de Deus. Que nesse tempo nós venhamos a manifestar a presença dele. Isaías 66 fala que Jesus ele vai e prepara um lugar para nós. Mas Isaías 66 também diz que nós estamos preparando para um lugar para descanso. Será que a nossa casa está sendo um lugar de descanso nesse tempo? Amém? Salmo 139, para nós encerrar. O finalzinho dele. Que essa seja a nossa oração para esse tempo. 24. 139, 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que nesse tempo nós possamos meditar nesse versículo. Salmo 139, 24. Senhor, analisa em mim se há alguma coisa que atrapalha o fluir do teu Espírito. Que nesse tempo nós possamos fazer essa oração no nosso secreto. Senhor, se tem algo que atrapalha a minha família não fluir, vem em mim. Vê algo em mim que ainda atrapalha o mover do teu reino. Vê em mim algo que atrapalha eu ser a esperança da glória de quem está do meu lado. Vê em mim aquilo que atrapalha a minha esposa a entender para que ela foi chamada. Vê em mim aquilo que atrapalha os meus filhos poder sentir a tua presença. Sabe, nós não precisamos de uma nova canção. Nós precisamos talvez até da velha canção, mas de uma forma diferente. Que o algo novo saia de dentro de nós, que a adoração nova saia de dentro de nós. Talvez é a velha canção que nós estamos precisando, mas com o nosso coração rendido, com o nosso coração entregue. Amém? O que eu quero, parar de pensar em mim. O que eu quero, cantar a velha canção que diz mais de ti, menos de mim. O que eu quero, conhecer o teu coração. O que eu quero, cantar a velha canção que diz mais de ti. Você que está em casa, que tem a oportunidade de estar do lado da tua esposa, dos teus filhos, da tua família, se coloca de pé. Abraça cada um do teu familiar, cada um que está aí contigo. E deixa Cristo manifestar algo em ti. Libere algo para tua casa. Libera algo para tua família. Libera algo para tua esposa. Libera algo para ela essa noite. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus venha estar te guardando até quanto mais próximo possível for os dias. Amém.
Domingo, culto, sábado, culto, galera. Mas continua orando pela tua esposa aí. Amém. Declare isso pro teu Deus, declare para Ele. Eu e você em uma só voz vamos mudar a história. Eu e você em uma só voz vamos mudar a história. Pega na mão do teu irmão que está aí do teu lado. Segura bem forte aí na mão dele. Quando nós estamos conectados através de Cristo, estamos conectados ao Pai. Entendemos que somos um só com Ele. Em nós flui a voz do Senhor, mas também aqui na terra, em unidade com os nossos irmãos, em uma só voz, nós avançamos com o reino de Deus e mudamos os ambientes onde nós vivemos. Você e esse querido irmão e essa querida irmã que está aí do teu lado, vocês juntos podem mudar a história da nação brasileira. Juntos clamamos pelo Brasil, dizendo: perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos o tempo em que estivemos disputando um com os outros. Perdoa-nos o tempo em que estivemos preocupados com as nossas placas denominacionais. Perdoa-nos o tempo em que ficamos vendo quem é que tem mais unção do que o outro, quem é que tem a composição, a canção mais bonita. Não, nós não somos competidores, nós somos companheiros no reino de Deus. E nós vamos avançar